Ontem nós passamos de relance pelo preâmbulo histórico, pela introdução histórica ao livro de Deuteronômio e pensamos pelo menos 2 tópicos que mostram os feitos do Senhor em relação à sua bondade para com o povo de Israel. Nós não tocamos em todos os tópicos. Nós vimos que apesar da rebeldia de Israel, Deus era bom. E por causa dessa bondade dele para com Israel, então Israel poderia entrar num relacionamento pactual, esse novo Israel, esse Israel que resulta do deserto, poderia entrar num relacionamento pactual com o Senhor. E eu quero andar um pouco mais, pulando o capítulo 5, onde nós encontramos os 10 mandamentos, nós encontramos a essência da legislação para Israel, e a essência da legislação até para a igreja do Senhor Jesus, porque Jesus repete isso, Paulo repete os 10 mandamentos, e Jesus vai um pouco mais, ele resume os 10 mandamentos, juntando não somente a expressão do amor a Deus encontrada em Deuteronômio 6, mas também a expressão do amor ao próximo encontrada em Levítico 19 e 18. Então ele diz que a essência do amor a Deus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem faz isso, cumpre toda a lei. Então você já pode imaginar a importância do relacionamento de amor para com Deus. Hoje de manhã eu quero abrir o texto sagrado com vocês no livro de Deuteronômio capítulo 6. E eu quero caminhar por este texto aqui. Porque o que eu quero trabalhar com os irmãos nesta manhã é falar sobre os nossos valores, que como associação devemos ter. E eu quero abordar, a partir do relato textual, da narrativa textual, esses 2 valores que Deus nos dá aqui por meio de Moisés, que é o nosso amor a Ele e a sua palavra, com a qual nós temos que instruir e distribuir essa palavra, e por meio dessa palavra produzir um amor inigualável para com Deus. E são esses os valores que nós encontramos neste texto, ao menos da forma como eu estudei o texto, encontrei no texto. Por valores, eu estou pensando naquilo que valeria a pena lutar e morrer. Eu me lembro de um professor lá na cidade da Guatemala, e ele, um professor já com uma grande vivência no terceiro mundo, mas naquele momento vivendo nos Estados Unidos, sua pátria de origem, e ele disse, todos nós deveremos chegar a um ponto da nossa vida onde deveríamos escolher sobre que monte derramar o nosso sangue. E aqui, o texto nos diz, pelo que nós deveríamos lutar tenazmente, insistentemente e persistentemente, pelo que deveríamos morrer, se preciso fosse. E eu sugiro que este texto resume tudo o que Deuteronômio falará. O nosso amor a Deus e o nosso amor à palavra de Deus. Sem essas 2 coisas, não tem razão nenhuma, nenhum sentido para a nossa vida. Então, Deuteronômio traz uma exortação persistente sobre guardar a palavra e amar a Deus. Esse Deus que já tem mostrado motivos de sobra pelo qual ele deveria ser amado. É uma exortação constante ao povo. E em seguida essa exortação de amar a Deus, vem a exortação da palavra. A essência do meu sermão nesta manhã, do meu estudo, da minha meditação nesta manhã, é mostrar que a Igreja de Cristo deve devotar sua energia por esses valores fundamentais. A Igreja de Cristo deve devotar sua energia em preservar esses valores fundamentais. E que valores são estes? Vamos olhar o texto, eu vou paulatinamente caminhando no texto, e eu quero ler o capítulo 6 com os irmãos. Todos, presumo eu, já encontraram. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando, para a possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho,
todos os dias da tua vida, para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem, as quais tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, não te esqueças do Senhor que te livrou, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. A igreja de Cristo deve devotar energia em preservar seus valores fundamentais. E o primeiro é o seu amor. Deuteronômio é um livro que tem muito a dizer sobre o amor. Deuteronômio fala no capítulo 19, versículo 9, que eu não somente devo amar a Deus, mas eu devo andar nos seus caminhos. E essa junção, amor e palavra, é uma referência constante dentro do livro. É interessante que lá em Deuteronômio 23, 5, ele diz que Deus não ouviu Balaão, mesmo que essa possibilidade de ouvir já estava removida dentro da própria narrativa do livro de Números. Mas aqui ele diz, olha, eu não ouvi Balaão, Balaão foi convidado para te amaldiçoar, eu não ouvi porque eu te amava. Essa declaração constante de amor de Deus para com Israel é uma tônica muito forte através do livro de Deuteronômio. É interessante que quando nós olhamos o amor de Deus, nós percebemos que a base do amor humano é esse amor eletivo divino anterior. Nós percebemos no capítulo 7, no capítulo 8, que Deus diz para Israel, olha, eu não escolhi vocês, eu não elegi Israel, porque vocês eram o povo maior, porque vocês tinham a maior potência, porque vocês eram um povo extremamente organizado, não foi por isso eu escolhi vocês, porque vos amava. Talvez o outro livro que fale dessa ternura do amor de Deus para com Israel, seja o livro de Oséias, em que Deus aparece ali como aquele galanteador que vai atrás de Israel e conquista Israel. Esse toque de amor de Deus para com Israel, amoroso, prefigurado no relacionamento macho-fêmea, é extremamente ilustrativo e mostra a profundidade afetiva do amor de Deus para com Israel. E falando as tribos do norte, que naquela altura da história já haviam virado as costas para com Deus, mas Deus vai atrás, até mesmo como se fosse uma prostituta que está no mercado de escravos e já não tem qualquer valor. Mas Deus vai lá e compra aquela mulher toda desfigurada, amassada, abusada por anos de prostituição, mas ainda amada por Deus. Então, o livro de Deuteronômio, e eu imagino que Oséias deve ter lido esse livro, deve ter tido acesso a essas informações, e agora como profeta do Senhor, ele não somente tem que ilustrar na sua própria vida
esse amor de Deus e prefigura Deus. Ele é como se fosse Deus que vai atrás daquela mulher que o abandona e vai servir aos deuses e à prostituição. Então, por que Deus escolheu Israel? Porque Ele amava. Nenhum mérito existe da parte de Israel para que Deus tivesse atração por Israel. Além do mais, o amor de Deus por Israel é demonstrado no seu resgate. Você, quando lê o livro de Deuteronômio, você percebe sistematicamente uma referência ao resgate de Deus, indo ao Egito, trazer Israel do Egito. E olha que Israel, em todas as suas lutas no deserto, mas Deus amando Israel e exercendo poderes miraculosos para resgatar esta nação. É interessante que a ideia do resgate, do extrair Israel do Egito, é impressa na mente do povo de Israel. Por exemplo, a lealdade a Deus deveria vir acima de qualquer coisa. Por exemplo, na hora de tratar o profeta falso. Israel deveria matar o profeta falso, que tentou desviar a nação do caminho do Senhor, porque foi o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Então a base da pena de morte sobre o profeta que tentava enganar Israel era por causa dessa bondade do Senhor. Então ele está tentando desviar Israel do Deus que te tirou do Egito. Ele deve morrer. A libertação do escravo hebreu no 7º ano deveria vir como resposta ao resgate do povo de Israel do Egito. Então, por que eu devo libertar o povo do Egito? Porque você também foi porque eu devo libertar o meu escravo hebreu, meu irmão, da minha fazenda no 7º ano? Porque você também foi escravo na terra do Egito. E Deus foi lá e te libertou da terra do Egito. A Páscoa é uma festa que comemora a saída do povo do Egito. Deus dá até o dia, as datas nas quais a Páscoa deveria ser comemorado. O povo de Israel deveria lembrar a amargura do Egito e nunca mais voltar para lá. Mas ao mesmo tempo, nessa festa memorial do seu resgate no Egito, ele deveria comemorar como povo liberto e lembrar que ele não deveria jamais retornar ao Egito. Na ida à guerra, o povo deveria saber que o Deus que o resgatou do Egito estaria com ele. O povo deve tomar como base do seu resgate no Egito na hora de tratar os irmãos menos favorecidos. Em outras palavras, Deuteronômio 24 diz, olha, quando você vir um irmão pobre, trata-o com bondade, porque você foi escravo no Egito. Então essa repetição ao longo do livro de que Deus havia resgatado o povo, era uma instrução dizendo, olha, agora esse povo resgatado, o que é que eu espero nesse relacionamento pactual? Que você me ame. Eu tenho te dado bases suficientes para que você retorne, para que você vire-se em direção a mim com o seu amor. Mas o seu amor de compromisso à aliança, de devoção ao pacto que nós estamos entrando agora. E aí agora vamos entrar no texto. O que é chamado de Shema, que na realidade é o imperativo do verbo ouvir. O Shema mostra o amor de Deus acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. É uma devoção completa. Já vimos em várias instâncias a mesma ocorrência do amor a Deus. Mas Deuteronômio capítulo 11, ele repete quase que literalmente essa devoção do amor a Deus. Mas qual é o alvo deste mandamento? Versículos 1 a 3 do capítulo 6. É ser guardado pelo povo, é ser preservado pelo povo. Eu acho interessante quando Paulo está prestes a morrer, ele escreve sua segunda carta a Timóteo e diz, olha, treina homens idôneos, capazes de transmitir a outros, e de transmitir a outros, e de transmitir a outros. Aqui está o Moisés dizendo, olha, você preserva isso, para que isso seja como um legado de geração em geração, de geração em geração. Preserva o seu amor a Deus. Para que o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, o teu trineto tenham essa afeição para com Deus, essa decisão pactual de amar o seu Deus.
Então o texto começa: estes são os mandamentos, que são descritos como estatutos e juízos. É interessante que a palavra mandamentos, na realidade, está no singular. Então seria: este é o mandamento, estatutos e juízos. Eles explicam o que ele quer dizer por mandamento e o que a legislação envolve. E envolve com uma finalidade. Para quê? A fim de quê? Isso quer dizer que o povo deve ser ensinado nos mandamentos do Senhor para que temam o Senhor, para que tenham uma reverência. Como resultado do temor do Senhor e como resultado desse amor ao Senhor, eles desfrutem dos bens que a terra oferecerá para o povo de Israel na sua conquista. Portanto, o temor do Senhor, que muitas vezes é obscurecido pelo nosso conceito de medo, na realidade o temor, o verbo temer, aponta para uma reverência e um respeito que resultem em uma obediência. Então aqui Deus está entrando numa aliança com o povo de Israel, e o resultado que ele é: guarde ou obedeça, preserve a palavra do Senhor. O verbo fala muito mais de um relacionamento reto, de um relacionamento devotado ao Senhor. Mesmo que algum conteúdo de medo, de temor, esteja presente no verbo temer. Porque, afinal de contas, este é o grande rei com o qual o povo está entrando numa aliança. E ele agirá duramente para cumprir suas ameaças, como aquelas que nós vamos encontrar no capítulo 28, as maldições sobre o Israel. Essa terra boa, que é recebida da parte do Senhor para Israel, uma terra que será conquistada, é descrita como terra que mana leite e mel. Essa descrição da terra ocorre aproximadamente 6 vezes dentro do Deuteronômio, e ocorre também em outros lugares da Torá, ou do Pentateuco. Essa forma de descrever é figurativa para uma terra fértil. E não somente é uma descrição poética, é a realidade da terra da promessa, comprovada por textos seculares que apontam para isso, segundo um determinado autor. Esses 2 elementos, leite e mel, representam a plenitude da bênção associada ao cumprimento das promessas de Deus. Mesmo que não possamos levar ao extremo a figura, naqueles dias e tempo, quando comparado com as privações do deserto e também com as privações do Egito, a terra da promessa era incomparavelmente melhor. Então aqui, o que o Moisés está dizendo: gente, o que vocês vão receber, isso já é estímulo para vocês amarem a Deus. Esse resgate do Egito, e agora a terra para onde vocês vão, o descanso. Apesar de que o salmista vai dizer que o descanso final não é aquela terra, e Hebreus vai capturar essa ideia e vai repetir que resta um outro descanso. Mas para aquele povo era uma terra de descanso. Era a terra onde, pela fé, eles vislumbravam penetrar na terra e tomar posse daquela terra. E por esta razão, Deus se interpõe agora, nos versículos 4 e 5, com o cerne do mandamento, o amor a Deus sobre todas as coisas. Na realidade quer dizer, em uma colocação resumida, o seu compromisso total. Mas o seu compromisso total com Deus. Meus irmãos, parem para pensar no capítulo 13, por exemplo. Não somente ter o profeta, mas ter a cidade, ter o irmão, ter o vizinho, que podem desviar o povo do Senhor. E aqui, o Moisés diz: olha, você vai ter que apedrejá-lo. E se for uma cidade inteira, vocês vão levar cordas, vocês vão amarrar a cidade, derrubar os muros e matar todo mundo. O Herem, que eu tentei tratar, que eu tratei rapidamente ontem, destruir completamente aquela cidade. Não vão tocar em nada daquela cidade, para que vocês não sejam amaldiçoados junto com aquela cidade. Tem que destruir tudo. Mas essa cidade poderia conter um parente, um tio, um pai, um irmão, um amigo de infância. Irmãos, isso teria que trazer no coração uma devoção muito grande. E quando nós tocamos desse aspecto para a nossa liderança, quantas vezes a disciplina da igreja não é extremamente penosa para nós?
Quando você tem que desligar da membresia e talvez até considerar aquele pretenso irmão um gentil e publicano, e isso é extremamente dolorido para nós. Porque nós gostaríamos que a decisão fosse completamente outra. Mas nós amamos a Deus. Nós queremos obedecer a Deus. Nós queremos vivenciar a palavra do Senhor. Então você pode imaginar esse compromisso que Deus está pedindo para com Israel. Você tem que amar o Senhor sobre todas as coisas. Então o Shema começa com o verbo ouvir, que de outras palavras quer dizer não somente ouvir com ouvidos, mas a ideia de obedecer. Quando estamos em contexto pactual, como não é a ocasião neste momento, então o verbo ouvir não é meramente uma audição dos órgãos do sentido, as orelhas, mas o ouvir no sentido de obedecer. O obedecer quer dizer que o israelita haveria de colocar em prática o mandamento ouvido. E colocado dessa forma, ouvi tu deves ouvir. Moisés está declarando que a aliança está sendo feita com o Israel unificado, com o Israel corporativo. Mas por outro lado, a pluralidade do povo de Deus também é notada quando o Senhor, Javé, é qualificado por o Senhor nosso Deus. Ouve tu, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, não somente a unidade, o Israel unificado, mas também o Israel particularizado. E o que o Israel deve atentar? Que o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ou, o Senhor nosso Deus, um Senhor é Ele. Vamos parar aqui um pouquinho e você vai ter paciência para me ouvir, tá bom? Então, essa sentença, ela pode ter traduzida de diferentes formas. Ou melhor dizendo, de duas formas. A primeira forma é, o Senhor nosso Deus é um Senhor. A outra forma é, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E aí você pode estar perguntando que diferença faz. Em primeiro lugar, quando nós falamos da primeira forma, por exemplo, o Senhor nosso Deus é um Senhor. Essa primeira colocação, ela dá ênfase na unicidade de Deus, ou na exclusividade de Deus. Lembre-se que parte do livro de Deuteronômio é uma insistência do risco de idolatria. O povo estava indo para um terreiro de muita idolatria. Então, Moisés sabe disso. E se você for ler o cântico de Moisés, que é um cântico escatológico no capítulo 32, ele já vai tocar nesse assunto. Vocês vão virar as costas para mim. Vocês vão atrás de outros deuses. Sabe aqueles tiros de advertência? Porque Moisés está lidando com o povo feliz. Olha, ele está olhando as plantações. Eles talvez até estejam colhendo os frutos da nova terra. Mas aqui Deus está dizendo, olha, vai acontecer isso. Esse cântico é um testemunho do que acontecerá. Então você percebe no Deuteronômio um certo viés da escatologia, em que Moisés vislumbra o futuro do povo virando as costas para Deus. Então quando nós olhamos o entendimento de que ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, e somente um Senhor, ele está olhando, olha, cuidado com a idolatria. Tanto esta forma de traduzir quanto a outra forma estão vislumbrando com essa ideia de eu virar as costas para Deus, porque eu vou colocar algo no lugar de Deus. Eu vou colocar um ídolo, e o ídolo é atrativo. Ninguém deve duvidar do poder do ídolo, do poder cativante do ídolo. É interessante que eu acho que foi Ezequiel, ele falando para o povo do seu tempo, ele diz, Israel levantou um ídolo no coração. Quer dizer, quando o Israel já tinha os seus ídolos, e você sabe muito bem, você que
tem o hábito de ler os profetas e a Bíblia como um todo, você vai perceber que o povo pintou nas paredes do templo ídolos, imagens. Havia homens que estavam adorando da liderança, homens que estavam adorando o sol, a lua, as estrelas, mulheres que estavam costurando roupas para a divindade X ou Y. E Israel e o profeta diz, olha, o problema de vocês não é que o ídolo está externo, mas vocês têm um ídolo no coração, dentro do coração. Então o ídolo é um elemento atrativo, nós não podemos negar a força, o poder cativante, escravizador do ídolo. Mas a outra forma de traduzir o texto é dizer que o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E essa declaração não somente mostra um propósito definido para a criação, mas mostrando que Deus não é dividido nos seus propósitos. Deus não vai pactuar com as divindades, os Baais que estão presentes na terra da promessa. As duas ideias se completam e dão base inquestionável para a fé monoteísta. O Senhor é uma unidade, Ele não é dividido. Mas também Ele é o único Deus. Isso quer dizer que não foi outro Deus que foi com o Senhor para resgatar o povo do Egito. Foi esse Senhor, o único Senhor, não dividido, não partilhado, que foi ao Egito e libertou o povo de Israel. Javé, ou o Senhor, e somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor foi revelado, e somente ao Deus único que pertence o nome Javé. Eu sou o que sou. Interessante que em Zacarias capítulo 10, ele diz, um será o Senhor, e um será o seu nome. A mesma palavra, o mesmo numeral no texto hebraico. Portanto, esta afirmação, ouve, obedece Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, é uma vacina. Uma vacina não somente com o politeísmo, a ideia de vários deuses, mas também contra o sincretismo, a ideia de eu misturar Deus com outra forma de adoração. E foi isso que Israel, as tribos separadas do norte fizeram. Mas também é uma vacina contra as ideias contemporâneas de um Deus diluído. Deus não é, de acordo com as abstrações filosóficas e as ideias filosóficas, pois o Senhor, embora seja um Senhor absoluto, Ele não é abstrato. Ele não é um ser absoluto, Ele não é uma ideia absoluta, mas Ele é o Deus vivo, absoluto. Um Deus que se relaciona com o seu povo, e como mencionei ontem, um Deus que tabernacula, para usar a linguagem do Kaiser, um Deus que tabernacula com o seu povo, que habita no meio do seu povo, que vai com Deus para as batalhas. É interessante que quando Jacó estava à margem da fronteira com o Egito, José já tinha se revelado como vivo, e aí Deus aparece com ele, para ele e diz, olha, não temas em descer para o Egito, eu irei contigo. Pessoal, para pensar na ideia de um Deus que se exila com o seu povo. Pensa no povo do exílio, em que seria como orvalho entre as nações, por causa da presença de Deus com o seu povo. Então você pode notar essa união viva de Deus com o seu povo, um ser vivo, não uma ideia abstrata, não uma grande força, não uma força positiva ou negativa, um yin e yang, não, mas um Deus que vive, e vive com o seu povo, e se relaciona com o seu povo. Citei ontem o encontro de Deus, de Jesus com Paulo. E Paulo, você está perseguindo a mim, não são aquelas mulheres pobres da cidade de Jerusalém, não são os homens, esposos dessas mulheres, você está perseguindo a mim. Meus irmãos, que Deus é esse que se identifica tão profundamente com o seu povo, que sofre com o seu povo, que partilha das dores do seu povo? E quando há aquela visão das almas abaixo, daquelas pessoas debaixo do altar, até quando
Você vai tolerar esses perversos da terra? Ele diz, olha, descansem um pouco. Ainda não chegou a hora, não. A gente tem que seguir uma agenda para poder exercer o juízo ali no livro de Apocalipse. Meus irmãos, esse é o Deus que está se revelando a Israel. Então, Israel deveria amar um Deus vivo, um Deus que é presente com o seu povo. Não tem imagem, não tem escultura, mas a sua presença se faz notória entre o seu povo. Por isso com isso em mente, de que Deus não é um Deus que faz parte de um panteão, divide os poderes com outros deuses, que Deus não é um Deus misturado com outras formas de adoração, que Deus não é um ser absoluto, inerte, e que pouco tem a ver conosco, que Deus não é uma ideia absoluta ou uma força absoluta, mas um Deus vivo. Por essa razão que a exortação em mente, que Moisés tem em mente, tem sua razão prática. Esse é o único Deus que deve ser amado. É o único Deus que deve ser visto como objeto da sua devoção, de toda a sua vida. E aí ele diz, portanto, quer dizer, porque Deus é isso, o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua capacidade, a tua força, o teu poder. A confissão da singularidade do Senhor leva à ordenança que Israel mostre o seu reconhecimento, ou o reconhecimento disso, na forma de uma obediência, o que na linguagem da aliança, obediência é baseada em amor. Essa obediência e amor, com cada elemento constituinte do seu ser. Nós já vimos, irmãos, no mandamento do capítulo 5, versículo 10 de Deuteronômio, o segundo mandamento, que Deus é um Deus misericordioso, um Deus que guarda a sua misericórdia para aqueles que o amam, até 1000 gerações. Então é esse Deus bondoso que vai olhar para 1000 gerações adiante. E eu costumo fazer um cálculo com uma geração com um número menor. Talvez uma geração dure 70 anos, como o Salmo 90 parece sugerir. Ou talvez uma geração dure apenas 40 anos. Olha só o que Deus está dizendo. Se Deus vai guardar o seu amor pactual, o seu hesed, o seu amor leal para com Israel, até 1000 gerações daquelas famílias, daqueles homens que guardam os seus mandamentos, então há 40 mil anos posteriormente à existência daquela pessoa, Deus ainda estaria fazendo misericórdia. Então isso é uma forma de dizer para nós, olha, o meu amor não tem fim. Eu vou amar uma geração após geração daqueles que estão me obedecendo no presente. Como se Deus dissesse para o Israel presente, olha, vocês vão ter misericórdia de Deus. Guarde, eu vou estar fazendo misericórdia para o teu neto, o teu filho, o teu bisneto, e assim sucessivamente. Quando não houver nenhum vislumbre da tua lembrança mais, eu ainda estarei fazendo misericórdia como produto do teu amor por mim no presente. E como deve ser esse amor? O texto diz que deve ser de todo o teu coração. Coração na Bíblia tem vários significados, mas aqui ele parece sugerir o centro do intelecto. É a mente ou a parte racional da humanidade, a inteligência, a serviço e devoção do Senhor. Scott Horel escreveu para a Vox Scripturae certa vez um artigo, a inteligência a serviço do reino. A inteligência a serviço do reino. Aqui está Deus dizendo, olha, a tua mente, meus irmãos, se há alguma coisa que tanto Deus quanto o sistema ao nosso redor, envolvido com o maligno, tentam capturar, é a minha mente. Porque se consegue escravizar a minha mente, todo o resto. E como diz aquela música, dominado, está tudo dominado, isso vai ser literalmente na sua mente. Deus sabe disso. O Salmo 1 declara isso. Quando eu tenho que deixar algumas coisas de lado, não. Mas eu tenho que colocar uma outra coisa no lugar daquilo que eu tirei. Que é a palavra na minha mente. Paulo sabe disso. Quando ele diz o que eu devo pensar, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável,
Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai nas coisas lá do alto. Gente, há uma preocupação das Escrituras com a minha mente, com a sua mente. Então ele está dizendo aqui, olha, ame ao Senhor de todo o seu coração, a base do seu intelecto. O israelita não deveria ter uma mente dividida, como os samaritanos que foram trazidos pelos assírios tinham. Bom, nós vamos adorar o Senhor. Qual é o ritual do Senhor? Esse a gente vai fazer isso aqui. Mas não custa nada, por via das dúvidas, a gente cultuar os deuses que nós trouxemos da nossa terra. Meu sogro era mais ou menos assim antes da sua conversão. Ele tomou sua decisão muito tarde na vida, mas ele dizia que não acreditava a Deus, e falava muito em Satanás também, Satanás para cá, Satanás para lá, mas domingo de manhã ele ouvia a missa ou ia à missa do padre, por via das dúvidas, né? Vai que um desses aqui dá certo. Todo o seu coração. Não deve ter um departamento na sua vida que divida, da sua mente, que divida sua lealdade a Deus. Isso que o texto está dizendo. Com toda a sua alma. E o que ele quer dizer com isso? A essência da pessoa. O homem, como de fato ele é. Meus irmãos, usualmente eu perco sono à noite. Eu não sei, viu, pastor Alceu, eu preciso conversar com o irmão, isso é uma experiência quando passa dos 50, né? Então eu preciso saber do irmão e aprender a sua tática para voltar a dormir logo. E outro dia eu estava relembrando os 10 mandamentos. E eu não me lembrava de um. E eu disse, mas eu preciso continuar dormir, né? Eu vou botar minha mente para funcionar. E aí eu tinha que levantar, ir para o texto bíblico e peguei o mandamento. Aí eu comecei a decorar as 10 palavras. Só isso, estava na minha mente. Por que, meus irmãos, eu faço isso? Porque eu sei que são naqueles momentos que eu perco o sono, no meu caso, em que eu começo a ter muitos pensamentos que eu não deveria ter. De toda a tua alma. Aqueles lados ocultos onde você realmente tem que colocar Deus. Aquela parte invisível, a essência de você. Ali onde o homem deveria demonstrar sua total lealdade a Deus. Eu posso ter uma mente devotada ao Senhor, mas no subconsciente, naquele lugar escuro da minha vida, naquela zona cinzenta, a quem é devotada a minha lealdade? Todo o meu ser. A alma aqui é o lugar da autoconsciência do homem, no lugar mais escondido do ser do homem. Israel dizia, eu amo a Deus. Aqui eu amo a Deus. Eu não amo outro Deus. Eu amo somente a Deus. E finalmente, ele diz, esse amor deveria ser com toda a tua força. O lado físico, com todas as suas capacidades e sensibilidades. O amor a Deus deve invadir todo o esforço humano para o trabalho. No caso de Israel, para as guerras, as artes, o esforço físico, qualquer que fosse ele. Ontem à noite, o orador, o nosso irmão Jairson, é mais fácil o nome artístico, né, do que o nome próprio, mas o nosso irmão de ontem à noite falando do irmão que compõe cânticos, né, e outros que compõem, e a necessidade de textos baseados com todo o seu esforço físico, de toda a sua capacidade de escrever, toda a sua energia. Então tudo aquilo que eu posso fazer, aquelas habilidades para a arte, para o campo, no caso de Israel, para a lavoura, para o cultivo, para o cuidado do animal, isso devotaria energia, força, porque eles seriam um povo do campo, um povo agrícola. Então essa energia deveria ser devotada para o Senhor. Então quando ele fosse para o campo e suasse, ele deveria fazer aquilo por amor a Deus. Quando ele voltasse do campo sujo, suado, ele deveria dizer, eu amo a Deus, porque ele me deu essa graça. Toda essa energia é resultado da bênção de Deus sobre a minha vida. Então aqui está o Senhor dizendo como é que nós devemos amar. Meus irmãos, se realmente o israelita amasse a Deus, ele obviamente amaria o próximo.
No capítulo 15, que fala da libertação do escravo hebreu no 7º ano, ele dizia, não, eu amo a Deus. E ele dizia, quando você libertar, dá uma ovelhinha para ele não sair de mãos vazias, né? Dá uma roupa. No capítulo 24, quando ele fala também do pobre, ele diz, olha, não vai na porta do pobre, olha, eu vim pegar a tua roupa aqui, já vai entrando. Não, aguarda ele levar na porta o penhor. Mas olha, 6 da tarde traz de volta, porque faz frio à noite, ele tem que ter uma roupa para dormir. Então, se o israelita de fato amasse a Deus, ele amaria o próximo sem nenhum problema. Porque era resultado da sua obediência natural para com o Senhor. Então, qual é o primeiro valor, meus irmãos, que nós deveríamos perguntar nesse presente da nossa vida? Nesses 60 anos de nossa vida, como uma associação, nós temos amado o Senhor. Nós temos devotado a nossa energia, nós podemos pontuar na nossa última história, dos últimos 60 anos, momentos notórios do nosso amor para com Deus. Do nosso amor como coletivo para com Deus. Então a igreja de Cristo deve devotar energia para preservar seus valores fundamentais. O primeiro amor é ouve, ó Israel, ou ouve, ó igreja. Olha, ama o Senhor teu Deus com tudo o que tu és. A tua capacidade mental para escrever, para pensar, para raciocinar. Coloca o amor ao Senhor aqui. Aquilo que você é no recanto da sua alma, quando ninguém está vendo e você descobre que você tem pensamentos os mais nobres possíveis, ou os mais terríveis possíveis. Ama lá também. E com tudo que você faz, a sua capacidade física. O primeiro valor, portanto, que nós como associação deveríamos relembrar, é o nosso amor incondicional a Deus. E o segundo e último valor é o nosso amor para com a palavra. A palavra. Mas aqui a palavra no sentido de ensino. Há outras ocorrências da ideia de ensinar andando pelo caminho. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 11, 18 a 22, quase que repete literalmente tudo o que temos aqui a seguir. Então a transmissão desse mandamento, então fica imaginando. Ele diz, olha, estes mandamentos ou estas palavras, literalmente, quer dizer estas palavras, no versículo 6 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ele diz o seguinte, e estas palavras, eu gostei da tradução aqui, não mandamentos, que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A ordem aqui é que o relacionamento pactual deve ser preservado além da geração imediata. Essas promessas e provisões são também para quem não havia nascido. Deuteronômio 4, 25 e 40, capítulo 5 também, menciona, olha, aqueles filhos que virão depois de ti. Daí a necessidade da rotina da instrução. A constante repetição faria com que a mensagem se tornasse indelével nas mentes dos filhos. O Shema deveria ser impresso na mente da criança. Então, aparentemente, quando ele diz, e tu as repetirás para teu filho, e falarás nelas no teu sentar em tua casa, e no teu ir no caminho, e no teu deitar, e no teu levantar, isso deveria fazer pela repetição, na casa, no caminho, quando fosse se deitar e quando fosse se levantar. A constante repetição faria com que a mensagem chegasse à mente da criança, para ficar. Então, quando nós que somos pais, e ontem nós vimos, eu tomei a mesma decisão que esse colega mencionou ontem, de abençoar, de orar pelo filho que agora vem, meus irmãos. Quando soubemos que o Natan viria, o futuro era tudo nebuloso. O futuro, aliás, ele é sempre instável, você não tem controle nenhum, a não ser Deus. Mas Deus que tem o controle poderia mudar a história dessa criança e abençoá-la e cuidá-la. E nós sabíamos que se a palavra não fosse impressa na mente do Natan, desde cedo, nós teríamos problema na adolescência, como muitos pais têm. Quando não tem mais jeito. Quando pelos últimos 10 anos outra coisa ocupou o lugar do menino. Aí ele vai chamar o filho de aborrecente, de uma série de outras palavras indignas.
de um filho. Mas não por culpa do filho, mas por decisões erradas dos pais. Então aqui diz que os pais deveriam estar interessados na aliança, no pacto com o Senhor e na transmissão de sua fé. O autor está dizendo aqui, Moisés dizendo, pai, você deve ser o principal agente de disseminação por meio da instrução, da palavra, da lei, da repetição. Os pais deveriam estar interessados, eram os primeiros interessados, de colocar todas as suas atividades, sentado, andando, seja na atividade, seja na atividade, o israelita deveria colocar tudo, todo o esforço na transmissão dos princípios da aliança. Portanto, quando levantar, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ao sentar, ouve, Israel. Ao deitar, ao andar. Então, porque ele sabe, meus irmãos, naquele mundo para onde eles iam, quantas outras coisas poderiam capturar a atenção dos seus filhos e desviar os seus filhos da aliança com o Senhor. Quantos ídolos seriam chamativos? As prostituições sagradas. Os prostitutos, as prostitutas, são chamadas pela palavra kadosh, santos, a ideia de separados, para aquele serviço em particular. E esses cultos eram atrativos para Israel. Então quando você ouve dizendo, olha, você tem que destruir tudo, destrói os seus altares, destrói tudo, porque aquelas celebrações festivas eram extremamente atrativos. Nós já sabemos do problema de Baal Peor, onde o povo saiu para se prostituir com as mulheres dos amalequitas. Então Israel era propenso à sensualidade, como todo homem em toda a história. Por isso que ele diz, olha, você tem que imprimir a lei. Então, porque eu amo a Deus, porque eu tenho a palavra dele no meu coração, eu não vou fazer isso. Pelo contrário, eu vou destruir. Moisés também dá uma forma figurativa de mostrar a centralidade da aliança na vida da pessoa. E a primeira coisa que ele faz aqui é colocar a aliança nas mãos. Trazer as palavras da aliança nas mãos. O israelita assim teria um sinal de quem ele pertence. E as ligarás por sinal sobre tua mão, e elas serão marcas entre os teus olhos. Eles serão um sinal de pertencimento, de que ele era um membro da comunidade pactual. Interessante. A palavra como distintivo de a quem nós pertencemos. Essa é a ideia que ele está dizendo. Então, o ensino da palavra como algo que nos distingue dos outros povos, e eu diria até das outras comunidades ditas evangélicas. Por algum tempo, acho que o pastor Marcos mencionou, foi postrada aqui a foto do pastor Marcos Granconato. Eu frequentei aquela igreja antes de estar indo para ajudar a Remberg, e por alguns tempos, eu não ia muito lá, mas alguns jovens começaram a fazer laços com meu filho. E aí, um dia, eles estavam lá em casa, fizeram um lanche e foram para minha casa. E de que igreja você vem? Eu venho da igreja fulana de tal. Lá como é que eles chamam? Acho que sapatinho de fogo. E você? Não, rapaz, você não sabe o que eu aprendi na minha igreja. E você? Irmãos, enfim, sabe, se fosse apertar cada um daqueles que estavam presentes ao redor daquela mesa, sairia alguma língua estranha. Todos eles, sabe, em busca do ensino da palavra. E eu não estou falando daqueles que já estão, como eu, aos 55, já sabe o que quer, sabe? Falando de jovens, buscando a palavra. A minha pergunta, meus irmãos, é se nós temos uma igreja que ama a palavra, pastores que amam a palavra. Então, primeira coisa, a palavra como sinal distintivo de quem eu pertenço.
e também trazer a palavra na testa, e o israelita deveria dar um sinal de afiliação pactual. Eu sou filho desta nação, eu sou filho deste Deus. Lembre-se, irmãos, que Israel é filho de Deus, o filho que ele escolheu, a sua herança particular. Depois de colocar a consagração à aliança, o fiel também deveria consagrar a sua casa, a sua vila. E tu as escreverás sobre a madeira da porta, sobre a madeira dos teus portões. A família, a comunidade inteira deveriam ser identificadas com o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, amarás. Israel seria lembrado continuamente pela necessidade do seu amor ao Senhor. E como ele faria isso? Repetindo a palavra para os filhos, para os netos e assim sucessivamente. Meus irmãos, a igreja de Cristo deve devotar energia em preservar os seus valores fundamentais. A nossa associação deverá preservar esses valores fundamentais. Quais são? Nosso amor inegociável a Deus e o ensino persistente da palavra. Eu acho que Jesus não seria um bom escritor de livros de autoajuda. Os irmãos se lembram de Pedro? Quando Jesus disse que ia para Jerusalém para morrer, aí Pedro foi como bom mestre da autoajuda, para com isso, para de sofrer agora, né? Sofrer. E a resposta de Jesus foi: arreda Satanás. Aí depois os discípulos estão tão animados com tantas coisas que estão fazendo, aí ele se vira para eles. Isso está em Lucas. Quando vocês tiverem feito tudo o que eu vos mandei, vos considerem servos inúteis, porque só fizeram o que eu vos mandei. Imagina, né? A gente falando para vocês pastores, chegando para os seus diáconos, dizendo: vocês são servos inúteis, porque só fizeram o que eu mandei vocês fazerem. Vocês imaginam, eu tenho vantagem, que já não tenho pescoço, o diácono não pode pular, né? Mas no seu caso, ele pode achar com muito mais facilidade. Mas irmãos, falem a verdade. Nós temos que ser sinceramente honestos com cada um de nós agora. Que no final das contas, ainda temos muitos quilômetros para demonstrar o nosso amor completo para com Deus. Se os discípulos eram servos inúteis, o que nós somos? Então, seria o caso de nós fazermos uma avaliação sincera com o nosso coração. E, Senhor, como canta, eu acho que é o Paulo, aquele do grupo Logos: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Eu quero vivenciar esse amor tão expressivo, dar uma resposta amorosa ao Senhor. Eu, às vezes, ouço alguém, admirando alguém que lê a Bíblia muitas vezes. Eu quero estar perto dessas pessoas, eu quero ser estimulado. Eu tenho o hábito de ler uma Bíblia uma vez por ano, não sei quantas vezes eu já li. Por quê? Porque o meu único pedido que eu faço a Deus: Deus, eu sei que eu vou envelhecer, quer dizer, se Ele me conceder isso, mas uma coisa eu te peço: não perder a consciência nem a capacidade de leitura para eu continuar lendo a Tua Palavra. Meus irmãos, será que cada um de vocês não deveria reavaliar sua vida de estudo pessoal com a palavra? Aquela leitura devocional não para preparar o sermão, mas para você meditar na palavra e pedir que Deus pudesse imprimir, se nós pudéssemos colocar a Bíblia dentro do cérebro, para nós podermos. Então, avalie sua vida. O texto da palavra vem sequencialmente ao texto do amor a Deus. Eu amo a Deus, mostrando minha obediência à palavra.